E aí, moçada, tudo bem? Você já parou para pensar, eu creio que você já se fez uma pergunta, por que que certas pessoas são pessoas talentosas, pessoas que todo mundo diz, essa pessoa vai vencer, essa pessoa aqui vai conseguir, não tem jeito, essa pessoa tem talento, essa pessoa tem o dom, essa pessoa sabe do que está fazendo. E no final das contas, nós percebemos que essas pessoas não atingem o sucesso, essas pessoas não alcançam os seus objetivos. Você já se perguntou o porquê disso? Certo dia eu estava lendo um livro que chama Talento Não é Tudo, do John Maxwell. E nesse livro ele fala um pouco a respeito disso, sobre o talento, que não basta apenas você ter talento, não basta apenas a pessoa ter talento para ela poder ter sucesso, para ela ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida na vida. É preciso muito mais. E ali ele cita cerca de 13 motivos pelos quais o talento não é tudo. O talento ele é o pontapé inicial, mas é preciso você desenvolver esse talento. E hoje eu quero falar para vocês sobre o porquê desistimos. 5 motivos, 5 coisas. Por que desistimos? E por que não alcançamos o sucesso na carreira? E muitas pessoas não chegam nos seus objetivos. Pois bem, para poder comentar esse assunto, eu quero me recorrer aqui da valiosa palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo de número 7. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. O apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Em outra versão, uma versão mais antiga um pouco, João Ferreira de Almeida, vai falar assim: corrieis bem. Corrieis bem. Preste atenção neste verbo, corrieis. E atente para a conjugação e para o tempo verbal. Corrieis bem. O que o apóstolo Paulo queria dizer com essa expressão corrieis bem? O verbo corrieis vem do verbo correr, né? Essa conjugação, corrieis, ele está no pretérito imperfeito do indicativo. O que quer dizer isso? Uma aula de português? Não. Isso é só para nós ilustrarmos e tentarmos entender esta passagem de o que o apóstolo queria expressar com isso. Esse verbo no pretérito ou no passado imperfeito do indicativo, por que imperfeito, passado imperfeito? Porque corrieis, ou seja, é algo que estava acontecendo, eles estavam correndo, os Gálatas estavam correndo, e eles não estavam só correndo, eles estavam correndo bem. Deu para entender? Agora esse corrieis está no passado no pretérito, né, imperfeito ou passado imperfeito do indicativo. Indicativo, quando fala indicativo, está expressando certeza, algo que aconteceu. Ou seja, eles estavam correndo, só que eles não concluíram a sua corrida. Por isso que está expresso corrieis, senão o apóstolo teria dito: vocês correram bem. E ele expressou corrieis. Estava correndo, mas não conseguiu completar a caminhada. Esse verbo na terceira pessoa do plural vem nos expressar o seguinte: que o fato que ocorreu no passado não conseguiu ser terminado. E por que os irmãos aqui da igreja de Gálatas, eles não conseguiram completar essa carreira? Quais foram os impedimentos
quais foram os fatores que os impediram, e para nós hoje, quais são cite alguns fatores que impede você de correr. Tente mentalizar aí o que impede você de correr. Eu vou te dar 5 fatores. O primeiro deles é a coação irresistível. Isso é possível? O apóstolo Paulo fala no versículo 7: quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Na outra versão vai falar quem vos impediu, ou seja, quem coagiu, quem forçou vocês a deixarem de obedecer à verdade. É possível nós sermos forçados a deixar a verdade? Essa coação acontece ainda no dia de hoje? Pode acontecer. Mas a palavra de Deus, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a palavra em outra parte fala que o diabo ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, que ele está ao nosso derredor. O diabo, em todo momento, às vezes ele vai usar pessoas para poder te coagir, para poder te convencer a deixar o seu ministério. Ele vai usar pessoas para tentar te coagir a deixar de viver. Às vezes ele vai criar situações na sua vida para que você desista de tudo. Como diz algumas pessoas aí, para que você chute o pau da barraca, para que você desista, jogue tudo para o ar e deixe de cumprir a sua missão aqui na Terra. Só que você tem uma missão específica. Você tem uma missão para cumprir. Deus te deu talento. Deus te deu uma dádiva, um presente. Por mais que atualmente você não esteja vendo esse presente, este dom como uma dádiva, mas Deus te deu uma dádiva. Se você se esforçar, se você não sucumbir a essa coação irresistível, a esse método coercitivo mundano que tenta fazer com que você abandone a sua fé, a sua crença, a sua posição. Se você não sucumbir, no final você tende a obter sucesso, a obter vitória. A coação, que quer dizer obrigar ou forçar, ela pode ser exercida pelas pessoas que estão à nossa volta. A coação pode ser exercida pelo próprio diabo, que é o nosso inimigo. A coação pode ser também exercida às vezes pelos nossos ânimos, O segundo ponto que eu quero deixar para vocês aqui é a falta de visão ou planejamento. Lucas capítulo 14 e o versículos 28 ao 30, ele vem falar um pouco sobre essa questão do planejamento. Às vezes tem pessoas que elas começam a fazer alguma coisa e vão fazendo. Ou seja, deixam a vida levá-las para onde quer. São como folhas secas que o vento sopra, vai para um lado, leva para o outro. E tem uma frase que diz que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem um planejamento, a primeira oportunidade de desistir você vai parar. A primeira oportunidade que surgir, a primeira dificuldade que você enfrentar na sua vida, você vai deixar de lado e vai parar por ele mesmo. Porque você não sabe onde você quer ir, você não tem um planejamento, você não está imbuído de um objetivo, de um alvo. Quem tem um objetivo, segue para aquele objetivo, segue para aquele alvo. Em Lucas 14, versículo 28 até o 30, vem nos dizer o seguinte, olha: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele.
dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. É por isso que muitas pessoas começam, os seus objetivos, começam o seu ministério, começam a fazer uma faculdade, começam uma carreira profissional, só que essas pessoas não concluem a sua carreira. Elas desistem no meio do caminho, porque elas não planejaram. Quando fala aqui da construção, a pessoa ainda, além de não conseguir alcançar o objetivo, porque não planejou, não colocou na ponta do lápis ali o que precisava, se tinha condições de fazer, se não tinha condições de fazer algo luxuoso, então vamos fazer algo mais simples. Como não planejou tudo isso, aquela pessoa ali vai desistir no meio do caminho, vai faltar recurso. Ela não calculou todas as possibilidades. E se acontecer algum imprevisto, você tem planejado? Porque, irmãos, os planos, nós devemos fazer os planos. Se Deus, na sua perfeita vontade, quiser mudar esses planos, orquestrar outras maneiras, Ele vai fazer. E nós devemos ser flexíveis para poder adaptar o nosso plano, nos adaptar aos planos e à vontade de Deus. Mas nós devemos planejar, Nós devemos planejar. A resposta vem de Deus, mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos ali calcular, nós devemos planejar o nosso ministério, nós devemos planejar as nossas vidas, nós devemos ter um objetivo, uma visão, um foco a ser alcançado, A falta de objetivo, ela pode nos fazer desistir. Quando os problemas surgirem, quando surgem os imprevistos e você já planejou, você já tem um método alternativo, um plano alternativo. Hebreus capítulo 12, versos 1 ao 3, ele vem falar para nós não desfalecer em nosso ânimo. Às vezes vai dar vontade de parar. Às vezes nós vamos analisar, fazer uma avaliação das circunstâncias e o desejo de parar vai ser enorme, mas nós devemos focar. A terceira coisa que vem para nos fazer desistir é não acreditar no que estamos fazendo. Neemias capítulo 6, verso 1 ao 9, nós vemos um fato aqui interessante a respeito da construção dos muros de Jerusalém. Neemias, preste atenção, Neemias era um copeiro. Ele não era um pedreiro, um governador, um ministro, ele era um copeiro do rei. Mas ele traçou um planejamento e não deixou que nada nem ninguém o obrigasse a parar. E ele acreditava no que ele fazia, porque Sambalate, Tobias, Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sambalate e Gesem me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono, mas a intenção deles era me fazer algum mal. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. E desta forma, esses homens insistiram com Neemias, só que Neemias se manteve firme na sua visão e falou assim: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias acreditava nisso. Neemias conseguiu alcançar o seu objetivo. Não são pessoas capacitadas e nem pessoas cheias de talentos que conseguem cumprir aquilo que planejam, para que foram chamadas a cumprir a sua missão. São pessoas que têm força de vontade e que querem fazer, que estão disponíveis para fazer. Você está disponível para fazer? Porque Neemias foi coagido. Neemias, apesar de ser coagido, ele não desistiu. Ele teve um planejamento e uma visão. E ele acreditou no que ele fez. A quarta coisa é a ingratidão. A ingratidão é aquilo que não proporciona resultados satisfatórios. Quando eu olho para uma coisa e isso aqui não foi satisfatório, não foi do meu agrado, aí eu começo a reclamar. Por quê?
porque não foi satisfatório. Então, quando nós reclamamos, assim como o povo no deserto reclamava que no deserto não tinha água, reclamava que no deserto não tinha comida, eles estavam dizendo que o que Deus estava fazendo para eles não era satisfatório. Nós devemos desenvolver em nós um hábito de gratidão. Devemos agradecer, ser grato por aquilo que temos e já recebemos. E aquilo que ainda não conseguimos, ter fé que iremos alcançar. O quinto ponto é a falta de paciência. Hebreus 10:36 fala que nós devemos ter paciência, né? Quando nós somos impacientes, irmãos, nós queremos adiantar as coisas, passar ou queimar etapas, passar uma coisa na frente da outra. E aí, quando nós queimamos etapa, quando chega um determinado problema, que nós precisávamos de passar uma etapa, de ter uma experiência lá atrás para resolver esse problema, nós acabamos por desistir, porque nós não damos conta de resolver esse problema, não é? Então, a falta de paciência aqui, ela conclui, né? Números 14 fala da ingratidão, Números 14:2. E aqui Hebreus 10:36 fala da paciência. Então, se nós perseverarmos, irmãos, nós teremos uma recompensa. E qual é essa recompensa? A primeira recompensa que Deus vai te dar é uma morada no céu. João 14, do 1 ao 3, vem nos dizer isso. A segunda é uma coroa de justiça, que foi descrita pelo apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo 4, 5 ao 8. E no campo secular, a recompensa que você terá se você não desistir é que você vai atingir os seus objetivos, seus sonhos e os seus projetos. Então, não ceda às coações. Planeje aquilo que você quer fazer, acredite naquilo que você está fazendo, seja grato por aquilo que você já tem e tenha paciência para você receber aquilo que você espera. Deus te abençoe.